Então, continuando o nosso estudo, né? Nosso lar, o título do capítulo hoje, que é o capítulo 45, No Campo da Música. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele, gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias, a própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos. Então, gente, eu coloquei aqui uma ilustração que no mundo espiritual não há ociosidade, né? E nós, tal qual o mundo espiritual, porque não é o mundo espiritual tal qual nós, não. Nós, tal qual o mundo espiritual, temos trabalho, estudo, descanso, lazer, nós temos uma vida social, então lá é assim, né? A gente às vezes fica imaginando que mais para frente um pouquinho eu vou falar sobre isso, que lá é tudo diferente, né? O que é, será que a gente pensava antes, né? Como seria isso, né? Então, tem várias representações desse mundo espiritual aí para gente, às vezes até bastante colorido, com a natureza, os leões convivendo com as pessoas, né? Assim, é bem bonito, né? Mas o mundo espiritual não deixa de ser bonito, mas não é bem aquilo, não, né? Nós vamos encontrar lá trabalho, estudo, o descanso, e também agora, André Luiz vem aqui mostrar para a gente que tem o lazer também, tá? Isso tudo é a vida social lá no plano, né, espiritual, tal qual nós temos aqui, né? Lá também temos. Pode passar, Cíntia, por favor. Eu, porém, observava em mim mesmo, singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Saluxo e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Faltando um pontinho final aí. Bom, André Luiz, então, ele estava já observando nele um fenômeno já, né, singular, quer dizer, antes ele não tinha tido essa percepção, ele não tinha sentido isso ainda. Apesar dos poucos dias de trabalho dele, ele já tinha aprendido a dedicar grande amor àquelas câmaras, né? Então, assim, eu percebi aí que o André estava como a gente, quando a gente cuida dos nossos assistidos no CEBEM, a gente vai, assim, ficando, tanto amor que a gente vai desenvolvendo por eles, né? Os alunos numa sala de aula, né? As pessoas que a gente vai convivendo, às vezes, em determinadas situações, eu fico vendo cuidadores com seus idosos, né? A gente acaba desenvolvendo esse amor. E ele também já estava até meio assim, entendendo que ele não deveria se afastar, né? Que ele estava gostando muito de tudo ali. E ele cita aqui, né, os amigos que trabalhavam lá, os outros trabalhadores que, entre eles, né, se davam muito bem, aproveitavam tudo que eles podiam para fazer, para melhorar lá dentro, né, suavizando aquela situação daqueles enfermos que a gente sabe que o sofrimento lá é grande, né? Então, eles se uniam, se juntavam nesse mesmo propósito. Então, ele observou nele o quanto que ele já dedicava de amor ali. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias.
a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa. André precisa conhecer o campo da música. E abraçando-me, não hesite, aproveite, volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Então, Tobias, ele é subordinado a Tobias lá, né, na organização do trabalho. Ele não ia se ausentar sem a anuência do Tobias, né? E Tobias, ele acha boa ideia e recomenda mesmo que o André vá. E ele fala que ele pode ir tranquilo, né? Porque o trabalho lá é, está indo bem, as pessoas, os espíritos estão convenientemente atendidos lá, que ele não precisaria se preocupar. Pode passar, por favor. Acompanhei Lísias reconhecidamente. Acompanhei Lísias reconhecidamente. Gente, eu não sei se eu deixei algum pedacinho aí sem completar. Vocês podem me ajudar aí? Estão acompanhando o livro? Não, é isso mesmo. Acompanhei Lísias reconhecidamente, atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio. Tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana. Então, aqui a gente percebe que André não morava mais com a senhora Laura, né? Porque ele revê a senhora Laura, então fica isso subentendido que ele possivelmente já podia estar até, talvez, morando lá nas câmaras de retificação, ou mais próximo, né? Ele já estava um tempo sem ver a senhora Laura. E chegando lá, ela dá notícias para ele, né? Que a mãe da Heloísa, que é aquela neta da dona Laura, né, que nós vimos lá atrás, no capítulo 19, ela estava, né, naquela época em recuperação lá, quando o André chegou, foi conversar com ela, e aí a dona Laura tinha contado para ele que a mãe de Heloísa, a filha dela, que é a dona Teresa, ela estaria em breve retornando, né, para a casa espiritual. Então, a André é comunicado novamente disso, que na próxima semana ela já voltaria. A casa estava repleta de contentamento. Então, é interessante, né? Porque tal qual a gente aqui, quando a gente vai receber um ente querido, né? Às vezes é de outra cidade, de outro estado, a gente também fica feliz e a casa fica, né, dentro das arrumações e tudo, lá a mesma coisa. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou bem-humorado. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém, muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Ela fala para o André tomar cuidado com o coração, porque ele ainda não tinha, né, conhecido esse campo da música, o campo da arte. Lá no mundo espiritual é muito intenso. Vocês vão ver mais para frente, né? E ela quis dizer para ele que o coração dele poderia explodir, né? De alegria, de sentimentos com a música. Então, ela também fala que ela não vai com eles, porque ela ainda ficará em casa, né? Provavelmente fazendo
os últimos preparativos, e naquela época também lá atrás, ela fala que quando a Teresa voltasse, ela deixaria tudo ao encargo de Teresa e que ela poderia voltar para a Terra, né, para cumprir aquele planejamento reencarnatório com o marido que já tinha vindo para a Terra. Então, só dando uma refrescadinha aí do que a gente já estudou. Pode passar, Cid, por favor. Gente, eu conto com vocês, né, nas contribuições aí, viu? Pode levantar a mãozinha a hora que quiserem falar. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias, a meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: finalmente, vai você conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso, observei intrigado, encontrarmos noivados também por aqui. Então, aqui, gente, eu quero dar uma paradinha, porque eu coloquei algo aqui que não está no livro, mas que eu achei muito interessante, né? Porque nessa parte aqui, a gente volta, né, a dizer que o mundo espiritual é o mundo real, né? Um dia eu ouvi uma frase dizendo assim: a realidade é uma ilusão, a nossa realidade é uma ilusão. Isso me chamou muita atenção. Então, a realidade aqui é uma ilusão, de certa forma, sim, né? Porque lá é a vida real. E nós temos, às vezes, né, a, a indução, somos induzidos, né, a pensar no céu e no inferno, né? A religião católica nos leva para isso, algumas religiões, né? Então, assim, a gente não aprende uma realidade do mundo espiritual. A gente aprende que tem o céu e o inferno, como eu disse, às vezes tem umas paisagens bonitas e às vezes tem umas paisagens terríveis, né? De inferno. Nós não fomos, né, educados, eu estou dizendo para quem não nasceu na doutrina espírita, né, que é o meu caso, a pensar o mundo espiritual, nós somos cópia dele. Então, se tem aqui embaixo, possivelmente, lá tem também, da mesma forma, assim, melhor ainda, né? Então, quando a gente pensa que o nosso mundo aqui é complexo, nós temos os relacionamentos, nós temos, né, os agrupamentos, nós temos o contato mais próximo de casar, de estar juntos, lá também é a mesma coisa, né? Então, eu coloquei, pesquisando um pouquinho sobre isso, eu coloquei esse parágrafozinho aqui, chamando atenção para isso. Quanto mais compreendermos que o mundo espiritual não é céu, e sim um universo mais complexo e paralelo, mais fácil será entender que lá é vida como aqui. Na verdade, encarnamos reiteradamente para evoluirmos e conseguirmos viver melhor lá, composto de matéria em outra composição vibracional. Então, quer dizer, a gente volta aqui, vem várias vezes aqui para nós evoluirmos e poder viver melhor lá. Como que a gente poderia viver aqui uma coisa que fosse totalmente diferente de lá para depois viver melhor lá, né? Então, não faz sentido. E aí, Lísias continua. Como não vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Quer dizer, né? A gente então perde o corpo material, o amor acabou, né? Então ele faz essa pergunta muito inteligente, né? Vive o amor sublime no corpo mortal ou ele vive na alma eterna? Pois não, Cid.
Eu só queria ajudar na reflexão aí, Uhum. que é o seguinte, é, aqui, como o Lísias está fazendo essa reflexão aí, o amor, ele fica muitas vezes assim, fica- ele fica disfarçado sob vários aspectos. Não é que o amor fica disfarçado. Muitas vezes as pessoas nominam de amor, muitas vezes, sentimentos que não têm nada a ver com amor, né? Pode ser um interesse de ordem material, pode ser apenas um interesse de ordem sexual, pode ser, como acontece em muitos casos, por exemplo, principalmente mais, há mais tempo atrás, que muitas mulheres se casavam, por exemplo, para sair de casa e, digamos assim, colocavam isso como um amor, por exemplo, né, que, né, a necessidade de um casamento, enfim, o amor era interpretado de várias maneiras. Lá no mundo espiritual, essas, entre aspas, distrações, elas não existem mais, porque as emoções, elas são transparentes. A linguagem do pensamento é uma linguagem determinante, né? Então, é muito difícil esconder as reais intenções. Então, podemos dizer que as ligações afetivas no mundo espiritual, elas são mais autênticas. E por isso que elas são mais duradouras, né? Por isso que uma vez tendo um envolvimento afetivo no mundo espiritual, podemos dizer que ele é para sempre. Por quê? Porque ele é transparente, porque ele tem que ser espontâneo, tem que ser natural. Então, se alguém ama, digamos assim, no mundo material como o nosso, e tem uma felicidade, por exemplo, de uma relação afetiva, imagine num mundo espiritual onde isso é muito mais natural, é muito mais verdadeiro. Então, até isso, digamos assim, é, é um fator de grande diferencial entre o nosso mundo, né, de matéria tão densa que permite essa superficialidade nas relações, muitas vezes, né? E lá no mundo espiritual, não. Então, é uma grande e importante diferença em relação ao nosso plano. Mas o André Luiz, ele se surpreende com essa informação do Lísias, né, de que ele era noivo, justamente por isso que a Rosa já citou antes. Muitas vezes a gente fica imaginando o mundo espiritual de forma muito ilusória, porque nós não, como diz, não vivenciamos isso, não temos recordação disso, pelo menos a nível consciente. Então, o que sobra muitas vezes são hipóteses, conjecturas, e muitas vezes por dogmas religiosos, essas informações são muito distorcidas. Então, quando na doutrina espírita a literatura traz para a gente essas informações, e elas assim, elas nos surpreendem mesmo. Então, é isso que aconteceu com o André Luiz lá. Nós, como estamos tendo a oportunidade de ler essas narrativas do André Luiz, talvez, quando chegar a nossa hora de estar no lado de lá, não nos surpreendamos tanto, com pelo menos alguns detalhes assim, mas por mais que levemos daqui um conhecimento do mundo espiritual, eu não tenho dúvida de que a cada momento vai ser uma surpresa atrás da outra. Pelo menos é o que eu penso, né? Porque são muitos detalhes, são muitos coisa que a gente nem imagina, porque mesmo André Luiz sendo bastante detalhista na obra dele, em 16 livros, né? Ele não iria conseguir trazer
todos os relatos, de todos os aspectos. Então, nós estamos conhecendo aqui uma pontinha do que é o mundo espiritual, né? E devemos considerar também que é um relato que já tem 80 anos. Então, se a gente pensar a evolução da nossa civilização aqui do mundo material encarnado, o que ela já evoluiu em 80 anos? Imaginemos no mundo espiritual. Quando a gente chegar lá, provavelmente, não é exatamente esse aspecto, pelo menos assim, a questão das paisagens, da tecnologia, que o André Luiz está fazendo a narrativa, porque essa narrativa dele é de 80 anos atrás. Então, assim, vai ser uma surpresa atrás da outra. Era essa contribuição. É bom, Sidney, que você também já até deu uma explicação para o próximo que nós vamos ler. E outra coisa que eu queria dizer, quando você diz que nós, graças a Deus, né, nós estamos tendo essa possibilidade desse estudo, que embora, assim, é um estudo, assim, eu falo simples assim, né, que aqui nós não sabemos tanto, né, eu tô falando por mim, né, mas a gente estudando, a gente lendo, muitas coisas a gente já vai aprendendo. Para mim, assim, eu não sabia também que tinha esse noivado, essa formalização desta forma, né, eu já tinha lido esse livro Nosso Lar, mas há muito tempo eu não lembrava. E li não numa situação de estudo, é diferente, né? Ler numa situação de estudo. E quando a gente vai também ouvindo, né, estudando e ouvindo outros palestrantes, estudiosos da doutrina falar sobre o nosso lar, eles falam também que André, ele não é suprimiu, ele condensou, e assim, não dava para ele contar tudo. Ele foi contando partes, porque senão o nosso lá, o primeiro livro, seria muito grosso, né? Se a gente for pensar, se ele fosse contar tudo. Então, a gente, olha, realmente, nós vamos chegar lá, ainda vamos ter, né, muitas surpresas, né? E então, ele continua aqui, né? O amor, ele vive realmente na alma eterna. Lá no círculo terrestre, e aí ele vem falar o que o Sidney acabou de comentar, né? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. Então, ganga aqui, eu fui pesquisar, né? É uma parte não aproveitada na fragmentação de minérios, quer dizer, tira-se o ouro, o que é precioso, os outros minérios, separa-se, e ganga é aquilo que sobra sem utilização. Então, está dizendo para a gente que o amor aqui, como o Sidney falou, o amor na sua genuína expressão, ele se mistura com as necessidades inferiores, materiais, carnais, né? Aqui. Então, é por isso que quando fala em amor, acho que a gente ainda não consegue alcançar realmente o sentido dessa palavra, né? Acho que a gente precisa ainda viver e buscar isso para a gente alcançar. Pode passar, Chico. Vai. A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. O Sidney explicou isso aí também muito bem, né? Não temos, vamos dizer, a matéria bruta, né, para esconder aquilo que a gente está pensando, né? Máscaras. Então, lá realmente somos o que somos. Lacinha e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais,
Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Então, ele está contando para a gente, né, que ele e a noiva, né, que eles já fracassaram várias vezes em outras experiências aqui na Terra. Então, mas ele reconhece também que esses desastres, né, que houveram, que tiveram origem, que ele foi o responsável por isso, porque ele não tinha, né, um autodomínio. E aí ele vem falar, e eu coloquei assim de vermelho, né, para chamar a atenção para essa frase, que ele fala que a liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros, né? Então, assim, se nós formos pensar um pouquinho sobre isso, a mulher, ela fica numa condição, vamos dizer assim, de prejuízo, desde lá do início da história que se conta de Adão e Eva, né? Porque Eva come do fruto proibido e dá o fruto para Adão. E quando Deus pergunta para Eva, para Adão, por que que ele comeu, ele coloca a culpa nela, ela me deu. E a partir de então, assim, a Bíblia também, ela tem várias passagens, vários apontamentos lá, falando que a mulher tem que ser submissa, ela não pode ocupar lugar de ensinar, ela não pode ocupar lugar de poder político, que ela tem que ser, viver em prol do lar, do marido, da subserviência, né? Então, isso foi também incutido aí no inconsciente coletivo. A gente traz isso, eu acho, no nosso inconsciente coletivo, né? Então, e a gente chega nas leis, né? As leis, na sua grande maioria, são feitas ainda pelos homens, o sexo masculino, né? Você vai olhar aí a relação mulheres e homens nos parlamentos, né? A gente sabe que tem muito mais homens, né? Na política, atuando lá, a gente ainda fica em desvantagem. Então, quando o homem ele faz essa lei, eles elaboram, a, as leis estão sob a ótica masculina, né? E até uma coisa assim que eu acredito que não seja assim por mal, é a vivência dele, é o que se coloca lá. E, né, e agora, de um tempo, né, para cá, é que a gente tem visto, né, essa luta grande que faz parte até da transição planetária, das minorias, que as mulheres também se encontram dentro dessas minorias, e que a gente tem lutado aí para poder mudar isso, né? Não é que a mulher tenha que ser igual ao homem, mas ela tem que ser respeitada da mesma forma que o homem, né? Então, ele fala, porque na grande maioria, os homens, eles não conseguem se perceber ao lado da mulher. Sempre eles acham que estão à frente da mulher. E isso não é bom, né? Porque encontra um respaldo na sociedade, né? Para estar fazendo o que muitos fazem, né? O feminicídio, essas coisas horríveis aí. Então, raramente, ele continua, né? Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Haja visto, né, gente, que a gente é criado, né, de uma forma diferenciada do homem, e os pais são mais rigorosos, pelo menos até um certo tempo, com as filhas, né? Até na questão de trabalho, né? A menina já cresce ajudando dentro de casa, a varrer a casa, os brinquedos, se nós formos observar, né?
E o homem, ele brinca com o carrinho, a menina dá para a menina vassourinha, bebê para tomar conta. Então, é tudo uma questão, assim, que tem muito de cultura e muito de falta de reflexão, de educação, né? De conhecimento para se fazer mudar isso. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Voltando só um pouquinho aqui, o Sidney, ele comentou que, às vezes, a moça casa para sair da família, né? Para ficar, às vezes, livre muitas vezes, de um pai, que às vezes é um pai carrasco, às vezes é um pai que não a respeita, né? Sexualmente, acontece muito isso, a gente sabe. Então, eu grifei aqui também, coloquei de outra cor, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e todavia é a expressão da verdade. Paradoxo porque uma coisa contradiz a outra, né? Como assim? Ser livre e aprender a obedecer, né? Então, fica aí para a gente. Eu já ouvi isso, inclusive do Haroldo Dutra, que ele fala que nós só somos livres quando nós fazemos aquilo que nós não queremos fazer. Então, assim, a gente tem que pensar muito e entender isso aí e tentar colocar em prática. Pois não, Cid. Colabora com a gente aí, nos ajude aí a É, refletir sobre isso. essa expressão aí, realmente, a princípio, parece contraditória, paradoxal mesmo, mas obedecer, muitas vezes, costuma ser um ato de sabedoria, porque a gente, lógico que vai ter que fazer a distinção entre, muitas vezes, a nossa consciência, né? Porque quando um general ordena para um soldado atirar em alguém numa guerra, por exemplo, está envolvida uma questão de consciência aí, né? Mas a própria doutrina espírita, muitas vezes, fala que nesses casos há uns atenuantes, mas ainda assim a consciência ela não pode ser anestesiada, né? Porque tem as questões da cultura de época, mas eu acho que essa expressão aqui, o que o Lísias quer exprimir aqui, é que muitas vezes, ao recusar, por exemplo, a obedecer, por exemplo, um pai, né? Ou alguém, ou uma autoridade, né? É uma expressão, muitas vezes, de orgulho, Uhum. né? Pensei nisso, de, Cid. de vaidade, Isso, pensei nisso também. né? Então, nós temos muito que refletir sobre isso, e é um ato de amadurecimento, muitas vezes, a gente incorporar na nossa vida certas doses de resignação. Uhum. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no processo da dor, que a doutrina espírita fala tanto, que muitas vezes traz um aprendizado. Então, se a gente muitas vezes não se resignar com aquilo, a gente vai ficar sempre revoltado. Então, quando muitas vezes aparece uma diretriz para a gente, muitas vezes é a dor que nos mostra, a gente tem que obedecer, porque ela também, em determinadas circunstâncias, é um ensinamento. E quem, e quem, por exemplo, obedece em determinada circunstância,
sem esse domínio do orgulho e da vaidade, é porque está aprendendo a dominar esses sentimentos e não existe prisão maior do que uma pessoa que é escrava do orgulho. Ela pode ter até uma liberdade assim aparente, mas se a gente é dominado pelo orgulho, por exemplo, onde que está a liberdade? Então, tem muitos sentidos em que essa questão de obedecer, ela se aplica, não é só obedecer, por exemplo, uma pessoa, né, que nos manda fazer determinada coisa, não. Muitas vezes é a obedecer à própria consciência, obedecer ao coração, obedecer à intuição, à inspiração, porque nós estamos mergulhados nos valores do mundo, então muitas vezes os nossos desejos, né, as nossas aspirações, muitas vezes elas vão contra ao que manda a nossa consciência. E aí, quando a gente desobedece a nossa consciência, né, aquela vozinha que nos fala, nós estamos sendo escravizados por muitos vícios, né, como as paixões, né, as fraquezas. Então, assim, eu entendo um pouco nesse sentido também, dessa expressão aí. Não sei se vocês concordam. Eu entendi assim também. Quando a gente está livre das amarras, né? Das amarras da vaidade, do orgulho, e me fez lembrar agora também de um livro que chama Escravos da Ilusão. Ele é maravilhoso, esse livro. O escravo, na verdade, ele mostra para a gente que ninguém pode ser escravizado, né? Ele obedecia, ele fazia tudo que o escravo tinha que fazer, ele sofria, mas ele resignava. E ele sabia que na mente dele, que a mente, a cabeça dele, a capacidade dele pensar, ninguém poderia escravizar. Então, é muito interessante, né? A gente pensar sobre essa expressão. Ela não é muito simples, não, né? Ela é um pouquinho. A gente tem que se debruçar um pouco mais sobre ela. Pode passar, Sidney, por favor. Contudo, indaguei: tem você em mira novos planos para os círculos carnais? E Lísias responde, né? Nem podia ser de outro modo, explicou ele pressuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências, e além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Então, o que me chamou a atenção aqui, que ele fala que a dívida dele para com o planeta são ainda enormes. Quer dizer, fazemos dívidas, contraímos dívidas de toda forma, né? Continuando. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Então, André chega lá, né, e é um parque, né? O lugar por si só já deve ser maravilhoso, e mais as fontes, as águas, né? A gente tenta imaginar, né? É um pouco difícil para a gente imaginar, né? Não temos elementos, né? Esquecemos, né? Esses elementos, não conseguimos imaginar na íntegra. Pode passar. É, Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de duas irmãs, às quais espero faça você as honras de cavalheiro. Mas, Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que estou ligada a Zélia.
O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando: era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Ri-me desconcertado e nada pude replicar. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Então, André, ele está aí impregnado ainda, né, dos conhecimentos, das vivências, né, daqui, do plano terrestre, né, porque ele fica um pouco resistente. Ele está imaginando aqui, queria acompanhar e tal, mas naquele jeito que aqui na Terra sempre, quando fala de um rapaz acompanhar uma moça, hoje eu acho que, né, naquele tempo lá do livro, hoje é mais livre isso, mas ele já leva para um outro lado, né? Por isso que o Ulisses ri e fala para ele, né, que não era dessa forma, esse acompanhamento não era dessa forma que ele estava pensando, mas acompanhar de uma forma é, de um irmão, né, de um amigo, de um irmão. Pode passar, por favor. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou: nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Então, assim, o lugar, né, pelo que ele vai descrevendo, é muito bonito, e ele fica assim, né, admirado pelas canções. E Lísias explica para ele que nas extremidades do campo, né, é, tem um tipo de música que é uma música mais regional, né, que é uma música que vai atender ao gosto daqueles que ainda não conseguem, tal qual aqui na Terra, né, ainda se conectar com uma música mais erudita, uma arte mais sublime, né? A gente vê que pouca gente às vezes gosta. Eu acho que no quantitativo, né? Relacionando aí os tipos de música, eu acho que tem mais pessoas que gostam de músicas mais regionais, populares e etc., que eu não entendo muito disso, né? Não sei nomear muito, mas mais do que aquela música mais erudita, um canto gregoriano, uma música de meditação, essas ainda temos poucos que praticam mais, né, a audição dessas músicas. E no centro, eles têm lá, então, a música universal, a música divina, que é uma arte santificada, que, como diz ele, por excelência. Gente, eu peço desculpa a vocês, porque aqui em casa tem cachorro, então tem horas que passa alguém ali, elas ficam... Outra coisa que eu queria comentar aqui é que quando o espírito, né, ele deixa o corpo, porque o corpo, aqui na matéria, nós temos formas, sentidos, os sentidos, né? E quando o espírito deixa essa matéria para trás, e somos apenas perispírito lá,
nós vamos ter uma condição, né? Nós já estudamos isso também, de que não temos órgãos mais definidos, mas nós nos tornamos um todo. Então, lá, é, a gente vai estar escutando essa música, absorvendo essa música de forma muito diferente daqui, né? E aqui também, nesse momento aqui, eu fiquei pensando, tal qual a gente vai numa festa, e lá tem vários ambientes de música, né? Às vezes a gente acho que tem até esses pubs, né? Esses barzinhos, que tem vários ambientes de música. Casamentos fazem muito isso também. No lugar tem uma música mais tranquila, na outra tem outra mais agitada. Eu fiquei imaginando lá desta forma, né? Em formas assim de organização. Pode passar, Sidney, fala. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Eu achei tão bonito isso aí, porque ele fala, alamedas risonhas, cada flor parecia possuir seu reinado particular. Quer dizer, é uma flor tão bonita que ela era majestosa, né? Ela tinha tudo junto ali, particularmente, ela reunia toda a beleza sozinha, não precisava de mais nada para colaborar nessa beleza. Então ele começa a ouvir a música, né? A maravilhosa harmonia que dominava o céu. Na Terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia, extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que vi agora excedia tudo o que me deslumbrara até então. Então, nós vimos que quando o governador esteve lá conversando, fazendo a reunião, tinham muitas pessoas, né? Ele vê aqui que nada se comparava com aquilo que ele estava vendo agora lá, né? Naquele lugar ali, né? Muitos espíritos ali. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza. O que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifício. Acho bem difícil para a gente imaginar isso aí. A gente tenta, a gente vai até um certo ponto, mas chega num certo ponto a gente não consegue muito ultrapassar, né? Essa simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios, né? Deve ser maravilhoso mesmo. Eu coloquei aqui uma observaçãozinha, aqui um acréscimo, né? Eu coloquei essa imagem colorida aqui, porque no mundo espiritual, eu não vou saber falar muito bem para vocês, mas fica também uma, uma dica, né? Quem quiser procurar, que é muito legal, a música, eu até anotei alguma coisa aqui, ela vai ser, é uma vibração. Então, ela vai se fazendo transportar por moléculas coloridas, é como se fossem fluidos coloridos, moléculas coloridas. E, e de acordo com a nota, ela tem as cores, né? Então, assim, além, é muito completo, né? Além de é, sentir, escutar, porque lá é sentir, né? Ainda deve encher o ambiente de cores. Então, também pesquisando aqui, depois eu vou dar a fonte de onde eu tirei isso aqui para vocês. Lá no final, eu achei muito lindo isso aqui.
No espaço, como vocês sabem, não possuímos instrumentos. Isso aqui é um espírito que está falando, tá, gente? São nossos perispíritos que recebem as ondas transmissoras do pensamento musical. Aí, num outro pedacinho do texto, ele continua. Não necessitamos de instrumentos para permutar nossos pensamentos. E nossa música é toda de impressões, agindo diretamente sobre a parte mais sensível de nosso ser fluídico, aquela que contém, em graus diversos, a centelha divina e que no plano terrestre é representada pelo órgão do coração. Então, a gente lá é todo sensação, né? Então, deve ser muito grande, muito intenso mesmo o efeito dessa música sobre o espírito. Aqui já é, né? E lá, então, aqui, inclusive, nós temos tratamentos, né? Musicoterapia. A música a gente usa para os fluidos, né? As vibrações positivas, né? Antes da gente fazer as palestras, as reuniões, na casa espírita, etc. Pode passar, por favor. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores diferentes das que se conhecem na terra guarnecem belos recintos, iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais. E, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Então, assim, bem diferente de quando nós nos encontramos aqui, né? A gente escuta e participamos também, e às vezes damos também opiniões é, é, que vão atritar. Lá não, é bem elevado, né? É uma conversa muito edificante. Pode passar, por favor. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam quanto possível a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. E, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Então, aqui é muito bacana isso aqui, né? O mais sábio restringia suas vibrações, as vibrações de seu poder intelectual, quer dizer, dando oportunidade e não ofuscando e não deixando aquele que ainda está, né, ainda buscando uma elevação, né, uma aprendizagem maior, não constrangendo, né, esses irmãos que ainda não tinham aquela condição intelectual. E essa questão também de recordar o mestre com as vibrações
positivas de amor, de compreensão, de bondade, né? Não mais um Jesus que foi pregado na cruz, que derrama o seu sangue, porque o tempo inteiro, né, a gente escuta muito isso, né? Que Jesus derramou o sangue por você, que Jesus foi pregado na cruz, que Jesus foi crucificado. E ali não, né? Nós, na doutrina espírita, nós não temos muito nós não temos essas falas e nem imagens, né? Sempre daquela coisa triste, né? Mas chamando atenção para isso, né? Que ali eles não sempre lembrando de Jesus com muita alegria. Pode passar, por favor. Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres da Terra. Então, aqui, muitos pensadores aqui, né, têm a esperança de que aqui fosse assim. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos. E os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com os gênios que possuem. Então, lá, os compositores, eles recebem inspiração dos planos mais altos. E nós aqui, os nossos cantores, os nossos compositores, né, eles recebem também inspiração do plano divino. E a gente percebe isso, assim, nas músicas, né, tem músicas que você fala assim, não tem como, né, isso aqui foi totalmente inspirado, fala de um amor, né, fala de perdão, fala de um mundo que não é esse aqui, né? O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínio e as irmãs haviam chegado, e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe aqui, me desculpem, parece que ele deu algum probleminha aqui, ficou alguma coisa, o nome do livro ficou aí por baixo, mas dá Acho que para ler. dá para ler, Dá para ler, dá sim. pra ler. Dá. Foi o espírito O Esteta, no livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Ele que falou aquele pedacinho que eu coloquei lá atrás e esse aqui. Achei muito lindo. Vocês já podem, na Terra, preparar-se para receber no além essas sensações. Ele está falando da música. Todas as sensações que a música pode nos causar lá no mundo espiritual, tá? Então, eu vou retomar aqui. Vocês já podem, na Terra, preparar-se para receber no além essas sensações, afastando qualquer satisfação material ou sensual. Busquem as atrações artísticas, por mais pobres que sejam. Enriqueçam o pensamento, deem aos nervos alimento de cálidas vibrações, encham o cérebro de sensações que se traduzem nesse plano por estudos analíticos de suas vidas terrestres. Tudo isso repercutirá um dia no espaço, em cêntuplo, pois as vibrações armazenadas no ser carnal despertarão, e como uma lira de 1000 cordas, chamarão todas as sensações atrativas que podem proporcionar os sentimentos mais harmoniosos, mais elevados, que circulam nas correntes desculpa, Que que emanam. emanam diretamente da esfera divina. Então,
eu li também que a música ela tem a capacidade de promover dentro da gente, às vezes, sentimentos mais materializados, mais grosseiros, em sentimentos sublimes, né? Ela é capaz de nos transformar, ela nos aproxima de Deus, ela nos leva para o divino. Então, nós podemos, não só a música, né? Se trata aqui, especificamente, nós estamos falando mais sobre a música, porque o capítulo está falando sobre a música, mas a arte em geral, a arte, ela traz para a gente muita coisa boa. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de ler, de apreciar, né? A música, uma pessoa que saiba tocar bem. Então, isso tudo nos transforma em pessoas melhores, né? Mais sensíveis, né? Mais preparadas também para ser tocados por coisas mais sutis, né? Mesmo pelas leituras, pelas orações. Acredito assim. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu terminei aqui a minha parte.